Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast, o podcast do Geon. Meu nome é Gabriel e, assim como os outros apresentadores do Geoncast, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do Geon, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou o Matheus, também integrante do G1 e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós contamos com a participação da doutora Lívia Mendes, novamente, para uma conversa sobre câncer de ovário. Isso. E antes de iniciarmos, vamos apresentar a nossa convidada. A doutora Lídia Mendes é formada em medicina pela Universidade Federal do Ceará, UFC, é especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva pela Maternidade Escolar Assis Chateaubriand, MEAC, é médica e ginecologista também pela MEAC, na Universidade Federal do Ceará. Além disso, possui o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é preceptora em cirurgia ginecológica da residência médica da Maternidade Escolar Assis Chateaubriand e, por fim, também é professora universitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Oi, meninos. Prazer. Primeiramente, agradecer novamente, né, esse convite e dizer que é um extremo prazer estar participando desse projeto tão interessante, né, que eu já admiro, desse projeto de extensão da Liga. E vamos lá, vamos contribuir com o que eu puder para as nossas pacientes. Olá, doutora, o prazer é nosso. Como primeira pergunta, eu queria começar pelo básico, né? Apesar de ser um conhecimento geral, o que exatamente é o ovário? Então, vamos lá. Ovário, né, nada mais é do que dois órgãos, né, do sistema reprodutor feminino. O ovário, a mulher tem o útero e ele é ligado aos ovários e às trompas. O ovário, ele é responsável por produzir os hormônios sexuais, certo? E, além disso, ele também produz e armazena os óvulos, né? Então, o que seriam os óvulos? Entende que se para formar um embrião eu preciso do óvulo da mulher com o espermatozoide do homem, então é ali onde é gerado o óvulo, né? É dentro do ovário. Então, além dela gerar e armazenar o óvulo, eles também vão produzir os hormônios sexuais se chamam estrogênio e progesterona. Certo. E sobre isso, doutora, o que é o câncer de ovário? Então, existem vários tipos de câncer de ovário, né? A gente sabe que o mais comum deles ocorre uma multiplicação acelerada e desorganizada das células da superfície do ovário, né? E o câncer de ovário, para vocês terem uma noção, ele é a segunda neoplasia ginecológica mais comum. Ela está atrás apenas do câncer de colo do útero. Para a gente saber, nas mulheres na pré-menopausa, ela tem uma grande proporção de lesões de ovário benigna, né? Nem todas as lesões de ovário, nem todos os tumores ou massas que vão ser vistas no ovário durante aquela mulher que não está ainda na menopausa, nem todas vão ser malignas. Na realidade, a maioria é benigna e a proporção de lesões malignas vai girar em torno de 5 a 10%. Já naquelas mulheres que ainda não menstruaram e aquelas mulheres na pós-menopausa são as que têm maior fator de risco de que aquele massa no ovário seja algo maligno. Mas aquelas mulheres que nunca menstruaram giram em torno de 25% de chance de ser maligno ou câncer. E nas mulheres na pós-menopausa com massas anexiais, essas lesões elas vão ter chance de ser malignas em torno de 35 a 60% de chance de malignidade. Então, nem todas aquelas lesões que vão ser vistas no ultrassom dentro do ovário vão ser malignas. A gente aumenta a chance, o risco, naquelas mulheres que estão após a menopausa. Doutora, além dessas mulheres que estão no estado após a menopausa, existem outros fatores de risco para esse tipo de câncer, né? No câncer de ovário, que eles são fatores que aumentam a probabilidade de a mulher desenvolver essa doença? Sim, existe. Os principais fatores de risco do câncer de ovário, eles realmente estão relacionados à história familiar de neoplasia de ovário, principalmente uma história familiar que a gente chama de primeiro grau. Se você tem uma mãe, filho, irmã que teve câncer de ovário, então ele é um principal fator de risco. Além disso, existe já muito estudo, uma mutação genética que se chama BRCA1 e 2. E a gente já sabe que essas pacientes que são portadoras dessa mutação genética BRCA1 e 2, elas também têm um risco aumentado para câncer de ovário. E existe também uma neoplasia hereditária não polipóide, que se chama síndrome de Lynch, que também é
familiar. Então, a gente entende que os principais fatores de risco para câncer de ovário, ele realmente é oriundo da genética, né, da história familiar. Mas, além da história familiar, existe também outros fatores de riscos, como a endometriose, por exemplo. Ela é um estado inflamatório crônico ao longo da vida, então ela entra também como fator de risco. Obesidade, tabagismo, a mulher que nunca engravidou, ela também entra como fator de risco. Mulher que faz um tipo de terapia de reposição hormonal, que usa só um tipo de hormônio, também ela entra como fator de risco. E a própria idade. Como eu comentei com vocês, o maior risco de tumores de ovário malignos estão tanto naquelas mulheres que ainda não menstruaram, naquelas adolescentes jovens, crianças, né, que a gente chama de antes de menstruar, e naquelas mulheres após a menopausa. Então, após a menopausa, aumenta ainda mais o risco da malignidade. Certo. E muito a respeito dessa preocupação que várias mulheres possuem com a chance de contrair esse tipo de câncer, né? Como você falou, é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, o câncer de ovário. A gente queria saber como ocorre o rastreio desse tipo de câncer. Ou seja, se tem algum exame ou algo que a mulher possa fazer para conseguir detectar essa doença ainda no início. Porque a gente sabe que quando a gente fala de câncer, as chances de cura são bem melhores se essa doença for diagnosticada de maneira precoce. Exato. Então, não existe uma indicação de rastreio de câncer de ovário naquelas pacientes que são assintomáticas. Existem alguns cânceres que têm esse rastreio populacional, universal, mas o câncer de ovário, se a paciente for assintomática, não existe um rastreio de exame para fazer. Porém, naquelas pacientes sintomáticas que percebem o aumento do volume abdominal ou conseguem perceber uma massa na região pélvica, e aí o primeiro exame a ser feito realmente é um ultrassom transvaginal. Ele é o primeiro exame para fazer a avaliação e a investigação dessa massa. E é importante deixar claro que esse exame de ultrassom ele deve ser feito por um profissional atualizado, que é capaz de identificar e descrever esses achados desse tumor no ovário, já que é o ultrassom que vai dizer se aquela lesão ela tem mais probabilidade de ser benigna e ser só acompanhada com ultrassom, por exemplo, ou se ela tem mais probabilidade de ser maligna. E a partir daí, se ela tiver probabilidade de ser maligna, é que a gente pode seguir a investigação e realizar outros exames, como a ressonância magnética, ou até mesmo ir direto para a cirurgia. E é importante também deixar claro que o exame pélvico, né, que é realizado pelo ginecologista, e aquela ultrassonografia transvaginal, ela não é indicada que seja feita de rotina nas mulheres assintomáticas, para fazer a avaliação de tumores anexiais, tá? Além disso, eu queria também falar sobre um exame laboratorial, que ele é muito comentado quando a gente fala em câncer de ovário, que é um exame que se chama CA-125. Ele é um exame que é considerado um marcador tumoral para alguns tumores, e dentre eles o ovário, né? Então, o CA-125 também, assim como o ultrassom, ele não deve ser realizado de rotina, e apesar de o CA-125 não ser um marcador específico, ele é utilizado naqueles momentos que a gente vê a massa pelo ultrassom transvaginal e acha sugestivo de malignidade, a gente pode acrescentar o uso desse exame, já que ele pode estar em um valor aumentado, ele tem uma chance, uma probabilidade de estar aumentado nas pacientes que têm câncer de ovário, mas ele não deve ser feito de forma rotineira, apenas naquelas pacientes com lesões suspeitas. É muito importante, doutora, saber sobre essas possibilidades de exames que os pacientes podem fazer com atendimento médico, mas existem sinais e sintomas de alarme que façam essas mulheres buscar esse atendimento? Então, infelizmente, os sintomas do câncer de ovário, eles são muito inespecíficos. Ele pode variar de um sangramento a um aumento do volume abdominal, dor abdominal e pélvica. Então, muitas vezes, a mulher só vai atrás, só percebe quando existe esse aumento do volume abdominal. E aí, o sinal de alarme acaba sendo os achados do ultrassom transvaginal, como, por exemplo, quando existe presença de líquido na pelve, ou quando essa massa ovariana ela está maior do que 10 centímetros, ou se tiver presença de lesões sólidas dentro dessa massa, ou muita vascularização, vasos dentro da massa, e aí isso é quem chama a atenção, né? São os critérios ultrassonográficos daquela massa. E aí, na presença de pelo menos um desses critérios de malignidade, que a gente consegue visualizar pelo ultrassom, essa massa ela vai ter um risco de até 90% de ser maligna.
O sinal de alarme ela vem através desses achados ultrassonográficos, mas o diagnóstico definitivo do tumor de ovário, ele só é feito através da biópsia, depois da cirurgia. Então, se você sentiu o volume do aumento abdominal, o ideal, o primeiro exame a ser realizado é realmente ultrassom transvaginal por um profissional capacitado de visualizar essas alterações e através dessas possíveis alterações que têm o maior risco de malignidade na massa ovariana é quem vai indicar uma cirurgia e através da cirurgia é quem se dá o diagnóstico definitivo de câncer de ovário ou não. E, doutora, agora que a gente já sabe sobre esses sinais que as mulheres podem prestar atenção para ir ao médico, né, por mais que eles sejam meio inespecíficos ou um pouco mais difíceis de perceber, por exemplo, essa massa na pelve que a senhora falou, mas a gente sabe que esses sinais, se aparecerem, é muito importante as mulheres prestarem atenção, né, para que elas se cuidem de maneira a diminuir a chance de que algo mais grave aconteça. E, além disso, a gente queria saber se há alguma forma de se prevenir desse tipo de câncer, do câncer de ovário. Ou seja, se tem alguma ação ou medida que a mulher possa tomar que diminua o risco de ela contrair essa doença. Pronto. Os principais fatores de risco do câncer de ovário, eles vão ser alterações genéticas. Então, nesse caso, quando o motivo daquele câncer for ser alguma alteração genética e história familiar, a gente não consegue prevenir, mas a gente sabe que a gente tem algumas situações protetoras para o câncer de ovário. Então, secundariamente, se ela é protetora, ela vai reduzir o risco de câncer de ovário. E nessas, eu vou citar 3 principais. O uso de anticoncepcional oral, por exemplo. A gente sabe que se usar o uso de anticoncepcional de tempo prolongado por mais de 3 a 5 anos, ele já está relacionado a uma menor chance de desenvolver o câncer de ovário. Então, ele entraria como protetor. Além disso, a amamentação. Quanto mais tempo a mulher amamenta, menor é o risco também de câncer de ovário. E o terceiro fator de protetor é aquela cirurgia que a gente chama de ligar as trompas, a cirurgia de ligadura das trompas. Então, as mulheres que fizeram essa cirurgia também têm um risco menor de desenvolver câncer de ovário. E aí, além disso, a gente sabe também que o estilo de vida, né? Cessar tabagismo, perda de peso, mudança do estilo de vida, também entra como fatores para prevenir, né, e reduzir o risco. E aqui é uma discussão muito extensa também, quando a gente se fala daquela mutação genética que eu comentei no início, sobre aquelas pacientes que são portadoras dessa mutação de BRCA1 e 2. Existe uma discussão intensa se faz-se ou não uma cirurgia redutora de risco. E aí, naquelas pacientes que têm essas mutações, pode ser discutido com a paciente sobre a realização da cirurgia para retirar os ovários e trompas antes de entrar na menopausa como sendo redutora de risco. Mas isso é uma discussão que deve ser feita de forma extensa entre o seu médico e a paciente que tem ou não essa mutação genética. E doutora, nesses casos dessas pacientes com predisposição genética, com a história familiar mais rica, né, com familiares que tenham esse tipo de câncer, tanto para essas pessoas quanto pessoas que não têm essa predisposição, a gente queria saber se há cura para esse tipo de doença, né, além dessas medidas protetoras antes de contrair o câncer de ovário, se existe cura a partir do momento que você desenvolve. Sim, com certeza. Existe tratamento e existe cura para o câncer de ovário. Né? O câncer de ovário, como ele não tem um rastreio e não tem sintomas inespecíficos, muitas vezes eles já são descobertos, na maioria das vezes, em uma fase mais avançada. Mas existe tratamento, ele vai variar entre cirurgia e quimioterapia. E muitas vezes a quimioterapia pode ser realizada antes da cirurgia ou após a cirurgia, a depender do estágio em que foi descoberto. E aí, quando a gente faz essa descoberta, a gente vai avaliar a extensão da doença, a idade da paciente, aquelas condições clínicas, se esse tumor é inicial ou é de forma recorrente. E aí é que a gente vai decidir se o tratamento vai começar ou não com quimio e cirurgia. A gente sabe que existe tratamento, né? Existe cura de câncer. E aí o ideal é realmente diagnosticar e rapidamente procurar o especialista para fazer esse tratamento voltado para a condição clínica de cada paciente. Com certeza. E a gente sabe muito quando a gente fala câncer, né? Esse diagnóstico precoce é imprescindível para que tenha uma melhor taxa na cura. E até esse é um dos objetivos que o Geon busca, né? A gente, como liga, a gente tem muita interação com a comunidade, que a gente sai muito do âmbito só da faculdade.
A gente busca muito transmitir essa informação de que o diagnóstico de câncer não é o diagnóstico de um fim de uma vida. A gente sabe que tem muito esse estigma sobre o câncer, mas ele não é um atestado de óbito. Ainda tem muito a continuar e muito a lutar. Então, muito obrigada, doutora Lília, pela brilhante participação. E eu também gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui. Gostaria de reiterar o agradecimento à doutora Lília e não deixe de conferir nosso próximo episódio, certo? Além disso, não esqueça de nos seguir no Instagram, @geonliga, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia. Muito obrigado novamente pela participação e pela atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Até a próxima.